Toda semana é uma decisão polêmica, uma fala autoritária e mais confusão política disfarçada de defesa da democracia. No vídeo de hoje, vamos mostrar os bastidores dessa novela do poder que transformou o ministro em celebridade e tribunal em palco político. Porque no Brasil atual, parece que quem mais fala em democracia é quem menos gosta de ser questionado. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a compartilhar este conteúdo com mais pessoas. Agora, vamos aos detalhes da notícia. 7 horas de reunião, mais 108 horas para parecer, você tem R$1.200.000 pelo serviço. Se você considerar que um parecer leva 6 horas, aí você tem R$1.500.000 pelo serviço total descrito na nota da Viviane Barsi de Moraes. Isso obviamente é muito longe do valor efetivamente pago, não vou nem falar dos 130 milhões de reais, mas esse contrato ele teve efetivo por 22 meses. Os serviços que ela diz que fez, ela elaborou opiniões legais sobre revisão da política de captação para o regime próprio da Previdência Social, traduzindo, política para fundos de pensão estadual. Um alvo de investigação porque o dinheiro foi investido de forma completamente irresponsável. Revisão da política revisão do programa de compliance. Compliance é um programa de ética para obtenção do selo Proética, implicando em revisão da estrutura do Departamento de Compliance, revisão do Código de Ética e Conduta, elaboração das políticas de relacionamento com o poder público, política de licitações e contratos, política de contato com concorrentes, política de conflito de interesses de partes relacionadas, além de procedimentos na área de compliance para se adequar ao exigido pela Corregedoria Geral da União. Acho que todo mundo aqui reconhece que não deu certo. Os serviços foram prestados para uma pessoa que acabou presa justamente por esses problemas. Então, além do valor não combinar com o que está escrito no contrato, os serviços prestados me parecem diferir muito, até mesmo do escopo do contrato que a gente publicou. Ele previa a prestação de serviço perante uma série de órgãos, né? Eu tenho até aqui Ministério Público, CAD, Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e isso não está descrito nem aqui, a gente também não encontrou. Então, acho que essa é uma explicação insuficiente que tenta resolver essa demanda política nos bastidores sobre, olha, precisa falar alguma coisa porque não dizer nada está ruim. Nós publicamos as mensagens na sexta-feira, na quinta-feira, mostrando as conversas que o Vorcaro teve com o ministro Alexandre de Moraes, periciadas, bom dizer, pela Polícia Federal, não pela CPI do INSS, é um arquivo retirado do celular do Daniel Vorcaro no momento da prisão e por isso foi possível recuperar as mensagens de visualização única enviadas pelo Vorcaro, e o que esses arquivos mostram são 9 mensagens trocadas entre eles, em que o Vorcaro prestou contas ao ministro Alexandre de Moraes do avanço da sua negociação com o Fictor, que não tem nada a ver com o que está escrito aqui, então não sabemos nem para que essa discussão sobre a negociação com o grupo Fictor para vender o Master, se vendia, se antecipava, não sabemos qual a razão, e também aqueles diálogos que a gente comentou aqui. Conseguiu bloquear alguma novidade? Bloquear o quê? Né? Tudo isso ainda está sem explicação. O ministro disse que são pastas da CPI. Não são, nós já esclarecemos. E acho que tudo isso compõe esse quadro. É uma 267 na total informalidade. Boa noite, bendito entre as mulheres, nesta quinta-feira. Estou me sentindo muito bem. É isso, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Ludmila, prazer ter você por aqui. Fabi, estava com saudade. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, esse contrato é suficiente para que o ministro Alexandre de Moraes deixe o Supremo, deveria ter deixado o Supremo no momento em que isso foi divulgado. Em tese, esse contrato aí foi feito para que a advogada Viviane Barsi produzisse um código de ética, né? Um código de conduta, o que é uma piada pronta também, né? Cuidar do compliance do Banco Master. Na verdade, o que esse contrato mostra é que o Vorcaro comprou a proteção do ministro Moraes. No momento em que esse contrato foi assinado, o Moraes perdeu quaisquer condições de continuar no Supremo. Ele não pode mais continuar julgando nada. E, no entanto, ele
segura, não me lembro há quantos dias, né? Ontem a gente fez a contagem, ele segura uma lei promulgada pelo Congresso, a lei da dosimetria. Ele continua perseguindo os seus inimigos de estimação, como o Felipe Martins, por exemplo, e ele continua dando prazos, ultimatos para as pessoas. Tem 48 horas para dizer isso, tem 2 dias para responder tal coisa. Ele está completamente fora do Brasil real. Ele está vivendo em 2022 e sonhando com a repetição do absurdo que foi o comportamento do Supremo nas eleições presidenciais. Pois não vai conseguir repetir isso, não tem. Ele perdeu qualquer respeito dos homens de bem do Brasil que pensa e presta no momento em que ele recebeu do seu contratante aqueles 2 recados, né? Alguma novidade deu para bloquear? Nem precisa responder. E as perguntas bastam para que o Moraes seja considerado um réu e não um juiz. E a Advocacia Geral da União afirmou que as empresas Rumble e Trump Media tentam atrasar a ação judicial movida contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nos Estados Unidos. Em manifestação à Justiça americana, a AGU pediu que a Corte rejeite o pedido das empresas para alterar o cronograma e mantenha o prazo para responder ao pedido de extinção da ação. Segundo o governo brasileiro, a ação movida pelas empresas questiona decisões de Alexandre de Moraes que determinaram o bloqueio de perfis e da plataforma Rumble. A AGU afirma que o caso envolve atos praticados no exercício do cargo e que o Brasil é parte diretamente interessada na ação. A AGU também argumentou que a legislação americana garante imunidade ao Estado brasileiro e que não há motivo para adiar o julgamento do pedido de extinção da ação. Ludmila, eu quero ouvi-la a respeito primeiro dessa participação da Advocacia Geral da União, né? A Justiça Americana, a Justiça da Flórida autorizou que a AGU representasse o Estado brasileiro. Mas tem uma questão que quem foi intimado, notificado, foi o ministro Alexandre de Moraes. A AGU veio e disse, olha, nós estamos representando o Estado brasileiro porque o ministro Alexandre de Moraes decidiu no exercício das suas funções como ministro do Supremo e, portanto, ele precisa ser defendido ou representado pela AGU, que contratou, inclusive, um escritório nos Estados Unidos. Como é que está essa situação, Ludmila? A Justiça americana já aceitou a AGU como parte legítima dessa ação ou ela funciona ali como um amicus curiae, né, na representação de Alexandre de Moraes? Então, isso foi noticiado inicialmente como sendo uma vitória do Alexandre de Moraes, mas por enquanto não é isso. O pessoal costuma fazer muito sensacionalismo em cima disso, a cantar uma vitória que ainda não aconteceu e espero que não aconteça. O que aconteceu foi que a juíza, nesse processo, permitiu que a AGU falasse o que quisesse falar no processo. Essa atitude da juíza não está dizendo que a AGU está representando o Alexandre de Moraes e nem a AGU, mediante esse escritório que eles contrataram nos Estados Unidos, nem a AGU está dizendo que está representando o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele tem aquela vaidade, ele nunca se apresentaria espontaneamente nesse tipo de processo em que ele é colocado na posição de réu. Literalmente, ele é réu no processo, porque a juíza o considerou citado. Teve aquela vergonha que o Brasil passou, o STJ ficou ali protegendo Alexandre de Moraes para que ele não fosse citado, protegeu. O que aconteceu? A vergonha foi maior ainda, porque a juíza percebeu a jogada e resolveu considerá-lo citado por e-mail, por meios eletrônicos, o que é um meio subsidiário. Você nunca pode usar esse meio como uma primeira alternativa para você citar alguém, como o próprio Moraes fazia. Aqui nos Estados Unidos isso não foi feito. Tentaram citar pelas vias normais,
perceberam que não era possível, que o STJ estava protegendo Moraes, e aí então sim eles resolveram usar desse expediente de mandar a citação pelas vias eletrônicas, e aí deu o Moraes como citado. Então, nesse caso, ele acabou provando do próprio veneno dele. Então, por enquanto, é isso que está acontecendo. O Moraes mesmo, pessoa física, ele é o réu pessoa física, não é o Brasil, como a AGU está querendo que seja no final das contas. Não é isso. É o réu, é o Alexandre de Moraes. O que aconteceu foi que a AGU foi permitida falar o que quisesse no processo. Falou, olha, permito que você fale, ao AGU, vê o que você quer falar aí, eu vou analisar para ver se é pertinente ou não. E a AGU, então, falou, aquele negócio, papel aceita tudo. A AGU chegou lá e falou, olha, o Alexandre de Moraes, ele é um ministro, um juiz da Suprema Corte, e tudo o que ele fez usando a toga, e por conta disso, aí eles tentaram usar esse argumento, né? Vamos ver se vai colar. Por conta disso, a gente considera que ele não deveria ser o réu nessa ação, mas sim o Estado brasileiro. Afinal de contas, ele deu as decisões usando a toga, né, ali no pleno exercício das suas funções. Só que esse argumento, ele não faz o menor sentido, porque se a gente considerar esse argumento como um argumento válido, a gente não vai poder dizer que por exemplo, um policial militar que eventualmente responda a um processo disciplinar por ter, de repente, exagerado, sido excessivo numa reação, né, uma legítima defesa, um excesso na legítima defesa, ou algum médico do SUS que, eventualmente, usando o seu jaleco, assim como o juiz usa a toga, o médico do SUS usando o seu jaleco e comete ali um erro médico, o Brasil não vai poder dizer, não, esse médico do SUS, ele tá certinho aqui, ele fez isso, ele fez esse erro médico em nome do Brasil, vamos defendê-lo aqui. Não é assim. Nesse caso que eu citei, nesses casos, o médico, o policial, todas essas pessoas, todos esses servidores, caso sofram algum revés, sejam denunciados, respondam processo disciplinar, sejam processados na pessoa física, todos eles, sem exceção, vão ter que tirar do bolso, vão ter que contratar um advogado, eles vão ter que se virar. A única pessoa do Brasil que está recebendo esse tipo de benesse do Estado já considerar a priori que todos os atos dele são legítimos e são corretos e já se colocar na frente para defender, a única pessoa que está recebendo essa benesse se chama Alexandre de Moraes. Não tem nenhuma outra pessoa no Brasil, mesmo os mais estrelados, que recebem esse tipo de benesse. E isso aí pode ser muito bizarro no futuro, porque se o Brasil já desde já, de antemão, já está dizendo que é ele, o Brasil, que está praticando esses atos e não o Alexandre de Moraes sozinho, individualmente, na pessoa física, futuramente, caso... É isso aí, pessoal. E bora para mais uma notícia de Abravanel a Siqueira. Apresentadores deixam TV para se candidatar nas eleições. Prazo obriga nomes como Silvia Abravanel, Siqueira Júnior e André Marinho a deixar a grade de descumprimento pode gerar sanções tanto ao candidato quanto à emissora. Os apresentadores de programas de rádio e televisão que pretendem disputar as eleições de outubro têm até esta terça-feira para sair do ar. A exigência está prevista na Lei das Eleições 9.504 de 1997 e em resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que busca impedir que pré-candidatos utilizem a exposição diária na mídia como vantagem sobre adversários menos conhecidos. Descumprir o prazo pode resultar em sanções tanto para o candidato quanto para a emissora que o mantiver no ar. A regra atinge nomes de perfis distintos. Silvia Abravanel, filha do Silvio Santos e apresentadora do Sábado Animado no SBT há mais de 20 anos, filiou-se ao PSD em março e deve disputar uma vaga de deputada federal por São Paulo. Siqueira Júnior, ex-titular do programa Alerta na TV, a crítica deve oficializar pré-candidatura a deputado federal depois de convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. André Marinho, comentarista e humorista político da Jovem Pan, confirmou pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro pelo Novo. A lista é mais extensa. O apresentador Celso Russomano, do Republicanos, tenta a reeleição como deputado federal. A socialite Val Marchiori
também filiada ao Republicanos, a convite de Tarcísio, é pré-candidata a deputada federal por São Paulo. A atriz e influenciadora Antônia Fontinelli se filiou ao PSDB do Rio de Janeiro. Padre Kelmon, pelo PL, anunciou candidatura a deputado federal por São Paulo. E Manuel Gomes, o autor do hit viral Caneta Azul, filiou-se ao Avante para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Há também casos de recuo. Leão Lobo, da Rede TV, filiou-se ao PT em abril, mas declarou publicamente que não pretende se candidatar. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!